Eu sou Luciana Leis, eu sou da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental do Estado. Eu sou do primeiro concurso de 2009, nós tomamos posse em abril de 2010 e desde então a minha trajetória vem um pouquinho na perspectiva do desenvolvimento econômico. Minha formação é em ciências econômicas, tanto na graduação quanto no mestrado. Quando eu entrei no Estado, eu estava fazendo um mestrado que eu tive que paralisar para dar conta de um curso de formação de 600 horas. E aí voltei de novo para a academia logo depois que eu estabilizei e finalizei o curso de formação, fiz o mestrado em ciências econômicas também e atualmente eu estou cursando o doutorado, todos eles na Universidade Federal Fluminense, do outro lado da Baía de Guanabara, com muito orgulho. É uma universidade que me acolhe desde a minha graduação, desde a minha adolescência praticamente, e que me permitiu ter essa expertise para vir trabalhar no Estado, principalmente com desenvolvimento econômico, sob a perspectiva regional. Eu atuei, nós gestores da primeira turma, alguns gestores foram para a Casa Civil, mas a maior parte ficou na Secretaria de Planejamento, e eu fiquei aqui alguns meses na área de recursos humanos, e foi a minha única expertise fora da área do desenvolvimento econômico, né? No que hoje é a gestão de pessoas do Estado, a gente trabalhava lá na época era uma superintendência de desenvolvimento de carreiras, SUCAR, que já é extinta há muito tempo, e depois eu fui passar um tempo no desenvolvimento econômico, né? A minha trajetória, a maior parte, 9 anos desses 15 de Estado, foram na área de desenvolvimento econômico, na própria Secretaria de Estado. Depois eu passei um tempo na Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado também, ainda trabalhando sob a perspectiva do desenvolvimento econômico, até que eu recebi um convite para retornar à minha casa depois de tantos anos. Em 2022 eu retornei aqui para a Subsecretaria de Planejamento da CEPLAG para atuar com o PEDES, né, que é o Plano Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado do Rio de Janeiro. E nesse tempo eu atuei um pouquinho lá atrás com o desenvolvimento territorial, justamente lidando com os arranjos produtivos locais. Então eu participei de algumas governanças de algumas concentrações produtivas importantes no estado do Rio de Janeiro, moda íntima, moda praia, pedras ornamentais do norte e noroeste fluminense, e essa perspectiva me trouxe uma vivência da estrutura produtiva do Rio de Janeiro, que depois foi me levando para uma perspectiva mais de análise da economia do Estado em si, principalmente sobre a ótica dos incentivos fiscais. Eu fui levado um pouquinho para a área de incentivos fiscais do Estado, fazendo relatórios anuais do Estado, né, sobre a questão, e por fim, me deparei com o primeiro regime de recuperação fiscal do Estado. A gente passou por um período muito difícil, principalmente a partir de 2017, que foi quando mais aprofundou a crise no Estado. Eu trabalhei um pouquinho em 2 anexos do primeiro regime de recuperação fiscal, um deles sigiloso, que era o dos incentivos, e a partir daí eu me dediquei um pouquinho mais para a área de incentivos fiscais. E foi com essa perspectiva que eu fui para a Companhia de Desenvolvimento Industrial, trabalhando não nessa parte geral de incentivos fiscais do Estado, mas no acolhimento de alguns pedidos de incentivos fiscais condicionados. E atuei até lá, quando vim para a CEPLAG, foi trabalhando, resgatando justamente essa perspectiva de desenvolvimento regional para trabalhar no âmbito da territorialização do PEDES, né, do plano. Hoje eu atuo na Subsecretaria de Planejamento Estratégico da CEPLAG, com o Plano de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado, com o PEDES, né, como eu já havia dito. Eu atuo como superintendente de planejamento territorial, justamente coordenando as ações de territorialização do plano, principalmente sob a perspectiva do desenvolvimento das 8 regiões político-administrativas do Estado. Mais sob uma perspectiva socioeconômica, a gente está formulando algumas ações estratégicas para concretizar e alcançar as 10 missões do plano, e a gente está tentando fazer uma agenda de desenvolvimento regional para o território fluminense. A carreira de EPPGG ela me fez repensar o modo como eu via o serviço público. Eu entrei muito novinha no concurso, né? Eu estava ainda no mestrado, tinha saído da faculdade e eu tinha feito uma universidade pública e eu sabia que eu tinha que devolver à sociedade de alguma forma. Então, ser servidora pública para mim sempre foi uma coisa certa na vida.
E curioso porque o perfil da carreira é o meu perfil, mas na época, a gente novinha, né, a gente não sabe o que é ainda da vida, eu me preparava para o Banco Central, mas eu sabia que se eu fosse para o Banco Central eu ia sofrer diversos conflitos internos. E como eu digo que eu sou economista, no caso eu sou bacharel em ciências econômicas, porque minha carreira é de especialista em políticas públicas e gestão governamental, eu não exerço a profissão de economista, mas eu tenho a minha formação na ciência econômica. E a ciência econômica, antes de tudo, é uma ciência social, é uma ciência que estuda a base material, de como que a humanidade produz a sua base material. E sem relação social, essa base material ela não é produzida. Então eu vejo como servidor público, como que o Estado ele pode orientar essa produção da forma em que o centro seja o ser humano e não seja um modo de reprodução capitalista, eu acho muito importante para a carreira. É como que eu, como servidor, eu posso melhorar, no fim das contas, o bem-estar da vida do cidadão, principalmente do cidadão fluminense. Então eu sempre tive isso internalizado de que eu tinha que devolver à população fluminense alguma coisa. Então, tudo que eu faço em relação à minha produção acadêmica e à minha produção profissional, elas estão atreladas a voltar para a produção fluminense de alguma forma, né? Para a população fluminense de alguma forma. Então, eu entendo que a carreira ela está intimamente ligada à minha formação profissional, porque eu busco me aprimorar justamente para tentar fazer o meu trabalho do dia a dia melhor. Então, ao longo desses anos como servidora, além da formação estrito sensu, que é o mestrado, doutorado, eu tentei buscar aprimoramento em algumas pós-graduações que voltassem para a minha atuação do dia a dia. Por exemplo, a última pós-graduação que eu fiz foi de instrumentos de política urbana e ambiental para municípios no estado do Rio de Janeiro. Então, tentar atrelar os conhecimentos que a academia pode trazer para a minha atuação profissional do dia a dia, para mim é o melhor dos mundos. Então, eu tenho uma produção fora do trabalho que ainda continua sendo em prol da população fluminense. Então, isso é o que me dá satisfação e o que eu acho que o servidor público deve trazer. No final das contas, seja se você atende a população diretamente ou indiretamente, é você entender os mecanismos mais profundos da sociedade para entender como que ela está estruturada e quais são os desafios que devem ser enfrentados de forma correta, né? Porque às vezes a gente vê um problema de forma tão superficial que a gente não consegue ver a profundidade daquilo, de como que a sociedade se formou para chegar naquela questão, né? Seja de desigualdade racial, de desigualdade de gênero, que é o meu tema atualmente na tese de doutorado, coisas que como que eu como servidora eu posso, mesmo que como uma formiguinha, atuar em prol de uma melhoria, numa qualidade de vida melhor para o cidadão fluminense. Eu não lembro de um momento marcante em si, eu lembro de um conjunto de coisas, né? Eu acho que cada passo que eu dei dentro do estado do Rio de Janeiro em relação a atuando como servidora, foi entendendo como que as coisas funcionam, tanto na teoria quanto na prática. E o que eu percebi atuando no desenvolvimento econômico, em que a gente fazia visitas a diversos municípios, a diversas empresas, que você tem situações muito díspares. Você tem grandes empresas que estão muito bem estruturadas, que são multinacionais, que têm poder com seus escritórios de contabilidade, de advocacia, investimentos robustos, conseguem mudar um território especificamente em prol de um objetivo que é fazer o desenvolvimento de uma produção específica. Mas a gente tem, por outro lado, também as micro e pequenas empresas, as micro e pequenas indústrias, principalmente, que elas carecem de uma estruturação, de infraestrutura. Então eu vejo que o nosso estado ele tem muito a evoluir em questão de infraestrutura para desenvolver os territórios, para desenvolver as diferentes regiões, principalmente para os pequenos produtores, que não têm que são os maiores empregadores da economia fluminense, né? As pequenas empresas são as maiores empregadoras, principalmente no setor de serviços, a administração pública também tem seu impacto, e a indústria como o principal setor, que ele é um setor que a gente entende como um setor impulsionador da economia como um todo, né? Ele é um trampolim, ele tem um efeito multiplicador muito maior na economia. Então, se você gera alguns poucos empregos na indústria, isso vai ter um efeito, né, sobre os demais setores econômicos benéficos, né, uma externalidade positiva que a gente diz também na economia, gerando bem-estar. Se
os efeitos dessa produção forem bem distribuídos, né? Então, às vezes, esse pequeno produtor, ele tem dificuldade para acessar mercados, ele tem dificuldade para formalizar a produção dele. Então, eu entendi que, às vezes, o que a gente lê na teoria, quando a gente chega e atua na prática e você vê no dia a dia as dificuldades de um pequeno empresário que não tem conhecimento da carga tributária que a gente tem, dos diferentes regimes, tem uma assessoria muito precária em relação a isso e, ao mesmo tempo, ele é um dos maiores empregadores e ele é o motivo de sustento de diversas famílias, essa atuação do dia a dia, você vê realidades diferentes, eu acho que foi uma das grandes conquistas para mim, de saber como que se vive a vida no Rio de Janeiro, né? E quais são os desafios, o que tem que ser feito para ser modificado para isso. E em relação a conquistas, acho que a partir dessa minha trajetória de tentar entender o território, eu tive vamos dizer assim, algumas premiações do âmbito pessoal e também público, né? A primeira foi o Prata da Casa, que foi um concurso, foi feito na época do governador Luiz Fernando Pezão, e eu fui uma das, se eu não me lembro, eram 18 ou 17 pratas da casa. E foi um concurso entre milhares de servidores e isso foi vamos dizer assim, uma gratificação, um reconhecimento, né, como servidora. Foi uma coisa marcante para mim na época. Ainda mais que dos prata, eu acho que eram 17, perdão, eu não lembro o número correto, mas só 3 eram mulheres. Uma outra da minha carreira, a Andréa Senco, que também entrou comigo, e a Isabela Gesta, que era de outra carreira, e o restante eram todos homens. Então, assim, mulheres no serviço público, apesar de você ter uma entrada que é comum a todas, né, que é uma prova de concurso, aparentemente você não teria uma barreira em relação ao gênero. E ao longo da minha trajetória eu encontrei muitas barreiras. Apesar de atuar como superintendente hoje, de ter avanço, já ter atuado como superintendente em outros momentos na minha carreira do Estado, eu percebi a desigualdade de gênero mesmo no serviço público. Então isso é uma coisa que é o meu objeto de estudo hoje e é uma coisa que eu ainda vou tentar aprimorar e estudar e mudar ao longo da minha trajetória como servidora. Uma das publicações em que a gente recebeu aqui na CEPLAG uma premiação foi um artigo que eu escrevi junto com outros servidores da casa, que foi o Leandro Damasceno e o Marcos Timóteo. Ele foi apresentado no primeiro congresso Conceplan, né, como etapa de reconstrução do planejamento nacional. O congresso ele aconteceu em meados do ano de 25 em Brasília e, por nossa surpresa, o artigo teve, dentre os que foram enviados do país inteiro, ele foi premiado. O artigo ele aborda uma proposta de agenda para desenvolvimento regional e ele trata principalmente da forma em como o desenvolvimento regional é tratado no Rio de Janeiro ao longo dos anos e propõe uma nova regionalização para o Estado, porque a regionalização existente é da década de 80, ela não reflete mais as dinâmicas de fluxos de pessoas, de fluxos econômicos, enfim, de diversos fluxos de mobilidade que o Estado do Rio de Janeiro e tem hoje em dia, né? Então, o artigo ele propõe, dentro dessas dinâmicas, como que o Estado se desenvolveu, até mesmo marcado por questões de financiarização, que é o caso por exemplo, que a gente usa da concessão da SEDAI, de qual foi a estratégia do Estado do Rio de Janeiro para promover o desenvolvimento da área e como que a gente entende que o Estado tem que se reorganizar para trazer um desenvolvimento territorial mais inclusivo e que se atente para as potencialidades locais, potencialidades não só econômicas, mas como sociais, para a gente desenvolver de forma desigual, tendo em vista que as regiões de fato são desiguais, que a gente tem uma população muito concentrada na região metropolitana, mas dentro da própria região metropolitana a gente tem centralidades específicas, as atividades produtivas elas estão bem concentradas na capital e a franja, que seria a Baixada Fluminense, o Leste Fluminense, precisam de um olhar de desenvolvimento produtivo mais contundente e, ao mesmo tempo, desconcentrar as oportunidades de emprego no estado do Rio de Janeiro é um desafio, porque não é desconcentrar só por desconcentrar, não é só porque eu tenho a população concentrada na região metropolitana, não é que eu vou
instalar uma atividade produtiva numa outra região de governo sem nenhuma perspectiva, porque você vai ter uma desigualdade social muito grande ali, né? A gente já tem umas outras experiências no estado. A gente tem Petrobras em Macaé, a gente tem o Comperj, tem a usina da eletronuclear na Costa Verde, que foram grandes investimentos em diversos momentos da história do Rio de Janeiro, que você atraiu mão de obra de fora do estado, em grande medida, ou de fora daquele território. Macaé não tinha capacidade, na década de 80, 90, de receber a quantidade de população que tinha. Os royalties não tinham sido inventados ainda, não estavam sendo aplicados. Royalties começou-se a receber os royalties no início dos anos 2000. Então, o que você faz com uma população durante 20 anos, 2 décadas? Você transforma um território ali sem trazer as políticas adequadas para aquele território. Então, você não tinha política de educação, você não tinha política de saúde, até mesmo para os próprios funcionários da Petrobras. E aquelas pessoas que viram ali uma oportunidade de emprego para trabalhar no setor de serviços, não só diretamente com a atividade de óleo e gás, mas também nas residências das pessoas que se mudaram para lá, né, dos empregados da Petrobras. Então, você cria uma desigualdade no território muito grande. E não é, então, desconcentrar emprego por desconcentrar. É desconcentrar para áreas que têm certas potencialidades para você incluir as pessoas locais nesse processo de desenvolvimento, né? E não afastá-las do processo de desenvolvimento. Então, é isso meio que o artigo traz um pouquinho, né? É uma nova perspectiva, você retomar a ideia de planejamento, do planejamento integrado com outras esferas de governo e tendo em vista as potencialidades locais para você fazer uma estratégia de fato, né? Para você fazer uma agenda de desenvolvimento que se adeque àquela realidade local. O artigo está de acesso gratuito, está no site do Conceplan, do primeiro Congresso Conceplan. Ele está lá já nos anais do Congresso, se não me falha a memória, e possivelmente ele terá, segundo informações na época do Congresso, que teria um livro publicado, mas o livro ainda não foi publicado, mas ele consta o artigo nos anais do Congresso. O GEST Rio, ele para mim é uma coisa meio que nostálgica. Como eu sou do primeiro concurso, a formação dele foi lá atrás. Eu lembro da gente naquele curso de formação de 600 horas, tentando debater qual seria o nome da associação, na época ainda não era sindicato, por isso que a gente às vezes ainda chama carinhosamente de AGEST Rio, porque era a associação. Hoje é difícil falar o GEST Rio. Eu tive já minhas desavenças, minhas entranças e saídas do sindicato. Na verdade, eu fiquei um tempo fora, porque quando eu saí da CEPLAG, eu fiquei muito tempo numa secretaria em que não tinha muitos gestores. Eu fui da primeira turma e eu não tive muito acesso aos gestores. Então, eu vejo o GEST Rio hoje como minha rede de relacionamentos. É uma rede de oportunidades. Eu vejo o sindicato também não só como aquele que protege a carreira no sentido de melhoria de condições de salário, de condições de trabalho, mas eu vejo o GEST Rio como um ente, um órgão, uma organização proativa. Ela é proativa no sentido de que não está preocupado somente com a carreira em si e está preocupado também com o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Então, ele é proativo na propostas de atuação em relação a tantas capacidades estatais, mas também de atuação da melhoria do desenvolvimento socioeconômico do Estado inteiro. Então, ele é atuante em diversos congressos, em diversas áreas, como mesmo com o indutor do desenvolvimento do Estado. Então, eu não vejo ele apenas como uma organização que visa o interesse próprio dos próprios gestores. E como membro do GEST Rio, eu vejo como que é diferente quando você atua dentro de um sindicato e quando você atua fora dele. Você ter conhecimento dos seus pares é uma coisa que é primordial. Você saber o que está acontecendo, quem pode te auxiliar desde uma coisa mais banal, você sabe o telefone de tal órgão. A gente tem um grupo que a gente conversa infinidade de coisas, das mais banais às mais importantes. Então, a gente divulga oportunidades de trabalho, a gente divulga oportunidades de cursos, de congressos, de discussão dos assuntos da vida pública de fato. Então, eu vejo o GEST Rio como um indutor bem positivo dessa vida no serviço público. E retoma a minha fala anterior, né? É uma rede de relacionamentos que não está ali só para momentos pontuais, para a defesa da carreira. Você está ali, você tem pessoas que podem te auxiliar nas mais diversas questões.
seja de assuntos do dia a dia da atividade profissional, seja preciso de auxílio em algum órgão X. A gente criou uma rede, e eu acho que é a ideia da carreira como se. A gente cria uma rede não só entre a própria carreira, mas uma rede no Estado. A carreira lá atrás ela teve isso, de participar na cúpula de diversas áreas importantes do Estado. Então, que os gestores tivessem posições estratégicas no governo, em atuações estratégicas para desenvolvimento do Estado e que essa informação ela fluísse de forma mais tranquila e menos via burocrática, para você tentar meio que lubrificar a engrenagem da máquina pública. E, em grande medida, a nossa carreira atua dessa forma. A gente, principalmente trabalhando no PEDES, né, em que a gente tem articulação de diversas carreiras, a gente tem diversos colegas em diversos órgãos, que isso facilita a nossa entrada no órgão, facilita um diálogo. Às vezes a gente não sabe com quem falar num órgão e a gente tem acesso a isso. Então, não só participar da carreira, como participar do sindicato, você tem essas, vamos dizer como economista, essa minimização dos custos de transação. Apesar de eu não gostar muito disso, mas é um capital social imenso, né? Você tem ali acesso a diversas oportunidades que você não teria se você não estivesse participando do sindicato. Bem, meu próximo objetivo super imediato é finalizar o doutorado e trazer essa expertise da tese para dentro das minhas atividades laborais, que é tratar a questão de desigualdade de gênero sobre a perspectiva do desenvolvimento regional, que é algo que pouco trabalhado, não só na literatura acadêmica, mas também no âmbito das políticas públicas. Essa questão do desenvolvimento socioprodutivo sob a perspectiva de gênero, olhando as disparidades regionais, ainda é algo incipiente e é um campo de pesquisa ainda novo e de atuação também de políticas públicas. Então eu pretendo atuar nessa linha. Além do doutorado, uma perspectiva super imediata é que eu estou indo viajar para o México, para o congresso da ALAP, que é a Associação Latino-Americana de História do Pensamento Econômico. Eu, outra servidora da casa e mais uma professora da UFRJ, que é Isis Matias, que é a colega da casa, e a Carolina Cavalcante, que é a professora da UFRJ, vamos apresentar um artigo sobre desigualdade de gênero no mercado de trabalho fluminense, né? Nós estamos levando o nome da CEPLAG para a associação, né, latino-americana, e o artigo ele fala sobre o que os economistas seminais poderiam falar sobre o mercado de trabalho fluminense. E é uma oportunidade imensa de trazer uma discussão internacional para dentro do estado do Rio de Janeiro.